Fala pessoal, meu nome é Cláudia Bastos, sou culinarista da Mago. Hoje nós vamos aprender várias técnicas com chantilly, com os corantes da Mago. Vamos aprender técnicas de bico com um bolo vintage incrível. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. E todos os nossos produtos você encontra no site, que está aqui abaixo na descrição. É só você procurar lá, Mago, que vai dar a lista de todos os produtos para você achar com muita facilidade. Então, vem comigo! E a primeira coisa que a gente tem que fazer é bater o nosso chantilly. O chantilly da Mago, ele tem uma textura maravilhosa, ele é branco, tá? Você tem que deixar no mínimo 12 horas na geladeira para poder ter um ponto firme, um ponto bacana para você trabalhar com o bico e bater do modo ideal. Eu gosto de trabalhar sempre ele batendo na velocidade mínima até que ele atinja o ponto de bico, tá? Eu vou demonstrar para vocês, mas o nosso chantilly, deixando ele 12 horas na geladeira, você já vai ter um ponto perfeito. É o mínimo, tá, gente? Vocês podem deixar mais tempo na geladeira, mas ele tem que ficar o mínimo 12 horas. Jamais colocar ele no freezer, porque aí cristaliza as partículas de gordura dele e ele vai dificultar dar o ponto. Então, deixando 12 horas na geladeira, você vai ter o chantilly perfeito para bater, tá? Vamos lá? Aqui eu vou deixar um pouquinho na minha caixa, por caso eu precise hidratar meu chantilly depois, eu hidrato com o próprio chantilly sem estar batido. Então, eu vou deixar só um pouquinho, caso eu sinta necessidade de hidratá-lo. Vamos lá? Agora eu vou ligar minha batedeira no mais baixinho até ela chegar no ponto. Aqui eu desliguei, ele já deu uma emocionada. Observe que ele deu um volume muito bonito, mas ele ainda não está no ponto correto. O que eu vou fazer? Eu vou só misturar com a minha espátula mexedora de bolo da Mago, tá? Para poder incorporar tudo lá do fundo e poder ele bater de maneira eficiente e por completo. Então eu peguei lá do fundinho onde a espátula não pega, mexi e agora eu vou bater até ele dar o ponto correto. Agora nosso chantilly já está no ponto correto. Observem, gente, que ele não tem adição de nada. Eu não adicionei leite em pó, eu não adicionei merengue, não adicionei glacê. Ele tá puro e olha a consistência desse chantilly. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha, não está poroso, chantilly super liso, firme e consistente, que eu consigo trabalhar bico com ele perfeitamente. Olha o volume, olha a cor desse chantilly, tá? Então, se você trabalhar o chantilly da Mago do ponto correto, batido de maneira correta, você vai ter um chantilly perfeito para trabalhar sem ter que ficar hidratando, batendo o braço ali o tempo inteiro. Agora nós vamos tingir o nosso chantilly. Eu selecionei aqui umas cores dos nossos corantes que a Mago tem. Nós temos o corante especial para chocolate, tá? Esse aqui você usa nos seus chocolates, ele é o lipossolúvel, à base de gordura. Então, quando você tiver que trabalhar seu chocolate, você dê preferência ao lipossolúvel. Temos o hidrossolúvel, que é para diluir em água. Se eu quiser trabalhar ele no meu chantilly, eu posso trabalhar ele no meu chantilly, mas aqui eu recomendo que você use ele antes de bater, porque ele é diluído em água, então vai ser mais fácil de você diluir ele quando o chantilly estiver no ponto líquido ainda. Aqui ele pode deixar umas bolinhas, então a gente não vai trabalhar com ele. A gente também tem a opção do corante gel, que é concentrado da Mago. A Mago ela trabalha com esse tamanho de 60 gramas e 15 gramas, que você encontra no site da Zanepan, tá? É o corante gel concentrado, então com poucas gotinhas você já consegue dar uma cor maravilhosa. E temos também a versão líquida, tá? Que é muito bom também, você pode trabalhar com ele nesse ponto do chantilly ou também adicioná-lo no início da preparação, que super dá certo, tá? Eu selecionei aqui, vou trabalhar com o meu corante gel, o meu azul turquesa e vou usar o meu azul. Vou dar 2 tons, vou trabalhar tom sur tom. Vamos lá? Aqui eu vou dividir em 2 partes o meu chantilly, porque um eu vou espatular no meu bolo e o outro eu vou trabalhar o bico, tá? Então eu vou
tô dividindo, gente, olha a textura desse chantilly, que maravilhoso, tá? Transferi ele para o bowl, agora eu vou tingi-los. Vou usar uma espátula glaceira da Mago, porque essa espátula ela tem esse furinho aqui, que ajuda a caso entrou ar no meu chantilly, daquelas famosas bolinhas, aquele famoso chantilly poroso, ele ajuda com esse buraco no meio, ele vai ajudando a quebrar as bolinhas de ar dentro do meu chantilly. Então eu vou misturar meu corante com ele. Aqui eu estou usando o meu azul turquesa. Eu sempre, gente, uma diquinha que eu sempre dou a cor antes de hidratar. Se você viu que o seu chantilly está poroso, vai precisar hidratar, primeiro tinge ele, porque você às vezes no movimento de misturar a cor no chantilly, ele ali mesmo já vai perdendo a porosidade. Caso ele não perca, lembra do chantilly que eu separei um pouquinho geladinho aqui para poder hidratar. Aí você vai colocando aos poucos até chegar na textura que você quer. Eu já tingi aqui o meu turquesa, vou tingir o meu azul, depois eu vou deixar descansar aqui um pouquinho, alguns minutinhos. Se precisar hidratar, eu já vou usar o meu chantilly que tá ali geladinho, que eu separei. Aqui o azul. Quando você quiser fazer cor muito vibrante, separa um pouquinho do corante, tinge ele na cor que você quer, deixa descansar ali um pouquinho, principalmente para vermelho e preto, que aí ele vai realçar aquela tonalidade, o corante ele vai agir, e aí você não vai precisar ter que ficar toda hora adicionando o corante para dar aquela cor muito acentuada, tá? Vou colocar mais um pouquinho que eu quero mais forte. Já está na cor que eu quero. Esse aqui eu vou trabalhar o bico e esse aqui eu vou cobrir o nosso bolo. Então a gente vai começar por esse aqui. Observa, gente, que ele ficou, vou misturar aqui, ó, e tá um pouquinho poroso, tá? Passou um pouquinho do ponto. Para eu fazer um trabalho liso, eu vou precisar dar uma hidratadinha nele. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu chantilly lá, ó, que eu deixei ele reservado, gelado, tá, gente? Um pouquinho. Vou hidratar para ele ficar lisinho do jeito que eu preciso. Agora aqui ele já tá no ponto que eu quero, tá? Tá um pouquinho porosinho ainda, mas eu vou tirar essa porosidade ali na hora de alisar, certo? Mas ele ainda tá firme, ó, então a gente já tem um chantilly bem firme para trabalhar. Vamos lá? Vamos começar a decorar nosso bolo? Aqui eu vou trabalhar uma maquete, a gente vai trabalhar ela no estilo vintage, tá? O que é o estilo vintage? São várias técnicas de trabalho de bico que a gente vai trabalhar o mesmo bolo. Ele vai com bastante trabalho de bico, então é muito importante você se atentar em todas as dicas que eu vou dar aqui. Primeiro, você tem que ter uma bailarina, né, que rode muito bem, porque o trabalho de bico ele é um trabalho contínuo e você precisa ter uma bailarina, e sempre quem vai rodar é a bailarina. Aqui eu coloquei o meu cake board, observando sempre, gente, o cake board ele tem que estar no meio da bailarina e o bolo tem que estar no meio do cake board, tá? Por quê? Se você for fazer um trabalho de espatulado ou for fazer qualquer outra coisa que você não tem muita prática, se o bolo estiver mais para cá ou mais para cá, você vai acabar tendo que tirar mais aqui e ficar com menos aqui. Então, quanto mais o bolo estiver alinhado no meio do seu cake board, no meio da sua bailarina, vai ficar mais fácil de você trabalhar, tá? Outra coisa que eu vou usar também é o nosso saco de confeitar. Esse saco você encontra na loja Janepan e no site, tá? Os sacos da Mago, ele tem um diferencial muito incrível, por quê? Porque eles são reforçados. Observem que ele tem uma parte reforçada da costura, que isso evita que, dependendo do volume que você coloque, dependendo da quantidade que você coloque e até da textura do que você vai trabalhar no saco, ele rompa, ele estoure. Então, ele é muito bom de trabalhar, tá? E tem vários tamanhos também. Aqui eu tô trabalhando um tamanho grande, mas tem médio, pequeno, vai depender da quantidade que você vai precisar trabalhar. Vamos lá? Aqui
O saco ele já é feito justamente para você vestir a sua mão, tá? Eu gosto de colocar uma quantidade que a minha mão consiga apertar e não force muito os meus dedos, principalmente para trabalho de bico. Então eu vou colocando aos poucos para não forçar demais a minha musculatura. Aqui, para quem não tem prática, você pode usar um auxiliar, um copinho medidor, vestir o seu copinho medidor e colocar, que super facilita. Eu já tenho um pouquinho de prática, eu vou direto na mão demonstrar para vocês como é que coloca o chantilly direto aqui, tá? Ó, eu visto o saco com a minha mão, eu visto a minha mão com o saco e vou preenchendo. Eu gosto, gente, de preencher e apertar bem. Pra quê? Pra tirar o ar. Porque dependendo do trabalho contínuo que você vai ter, ó, você tem que apertar até a bolinha de ar estourar. Por quê? Se você for fazer um trabalho contínuo de bico, esse ar que entra aqui dentro, dependendo do que você vai fazer, pode, no meio do processo, te atrapalhar e isso vai dificultar toda a beleza do seu trabalho. Então aqui, ó, eu já vou apertando bem, ó. Ó, observa aqui que aqui eu escuto estourar as bolinhas de ar. Aqui eu já coloquei numa quantidade que a minha mão consegue apertar. Ó, não enchi demais para não sacrificar muito, ó. Aqui, ó, minha mão ainda consegue, eu consigo aqui com os meus dedos apertar com facilidade. Se eu coloco muito, eu vou ter que fazer esse trabalho aqui, esse trabalho desgasta muito a minha musculatura. Então força demais. Então eu prefiro ir enchendo o meu saco toda vez que eu precisar com o chantilly, do que já encher muito e forçar demais. Porque trabalho de bico ele requer técnica e conforme você vai trabalhando, pode dificultar. Agora eu vou cortar aqui, olha, eu não tô usando nem bico nem adaptador aqui, porque esse aqui eu vou usar pra cobrir o meu bolo, tá, gente? Então eu venho aqui, ó, dou uma camadinha de chantilly no meu bolo, vou cobrir ele todinho. Observa que a minha mão está parada e quem roda é a bailarina, tá, gente? Isso aqui facilita demais o nosso trabalho. Aqui eu precisei encher novamente, eu vou encher para completar. Mesmo processo, tá? Vou virar ele aqui na minha mão. Vou abrir aqui com a minha espátula para poder colocar o meu chantilly. Já tem a quantidade que eu preciso. Vamos lá, completar. Aqui fechou, formou. Pronto. Agora que eu cobri todo o meu bolo com chantilly, eu vou usar a minha espátula angular também da Mago, tá? Essa aqui você também encontra no site. Ela tem essa facilidade, ela é angular. Eu gosto dela nesse formato. Por quê? Porque aqui eu coloco ela aqui, ó, e facilita eu espalhar. A gente sempre começa pela parte de cima, tá, gente? Sempre pela parte de cima do bolo. Então aqui, ó, eu já vou alisando e dando o meu topinho do meu bolo bem lisinho, ó. Olha como é que esse chantilly tá lisinho, gente. Tá, ficou um pouquinho poroso, mas depois que você começa a trabalhar ele, ele já começa a ficar bem lisinho, uma textura maravilhosa, tá? Então vamos lá. Agora eu venho na lateral, venho aqui, ó, de baixo pra cima, espalhando. Também com a minha espátula angular. Por que isso, Cláudia? Porque aqui eu vou dando uma acertada onde tem mais, onde tem menos, porque a hora que eu vier colocando a minha espátula alisadora ou de textura, se você for trabalhar textura, já vai ter uma quantidade uniforme de chantilly, tá? Então aqui eu já dou essa espalhadinha. Outra dica que eu dou pra vocês é sempre ter em mãos um Perfex ou um paninho úmido. Por quê? Porque isso facilita você ficar todo o tempo limpando a sua espátula e tirando o excesso de chantilly que às vezes já tá aqui, já deu uma películazinha e acaba atrapalhando o acabamento do seu bolo, tá? Então aqui, ó, já limpei. Se eu precisar alisar aqui, ó, ele já me facilita, tá, ó. Dá outro acabamento. Quanto mais lisinho tiver a sua espátula, melhor fica o acabamento do seu bolo, tá?
Agora que eu já espalhei ele todinho, eu vou usar aqui, olha, a minha espátula alisadora de inox da Mago. Ela tem 25 centímetros de altura, ela é inox, ela tem uma durabilidade maravilhosa, não enferruja, e você tem um material para trabalhar aqui, tanto chantilly quanto ganaches, e super para alisar bolo. Tá? É aquilo que eu falei, sempre o bolo tem que estar no meio da bailarina e no meio do cakeboard. Por quê? Porque aqui, ó, o meu braço fica parado e quem roda é a bailarina, ó. E o que eu quero aqui é evitar de tirar o máximo de chantilly de cima do bolo. Eu quero só acertar. Observa que tem algumas partes que estão com buracos, tá? Que a espátula não chegou, então significa que eu preciso preencher esses espaços. Então eu venho aqui, ó. Mesmo assim, eu não tirei muita quantidade de chantilly. Eu vou agora preencher os lugares onde a minha espátula não pegou. Então aqui, ó, normalmente eu posiciono aqui, eu dou um ângulo de 45 graus, tá? Então, ó, nunca eu trabalho assim, sempre eu vou trabalhar aqui e quem roda é a bailarina. Vamos lá? Eu já preenchi os espaços. Mas observa que eu não tirei quase nada, tá, gente? É só alisar mesmo, tá? Porque já tá quase do jeito que eu quero, eu vou só dar uma última espatulada. Então aqui ele já tá do jeito que eu quero. Olha só a textura desse chantilly, gente. Eu não tirei nada, só alisei. Agora eu vou acertar a parte de cima dele, deixar o nosso topo bem lisinho. Para acertar o topo, eu gosto de acertar também com a angular, essa aqui, tá? Vou limpar aqui com o meu Perfex. Ó, outra dica que eu dou, tem gente que gosta de trazer daqui pra cá. Eu gosto de sempre trabalhar de frente. Eu posiciono o meu olhar na direção do bolo e vou tirando, tá? Então aqui, ó, é meio que você cortar o topinho onde tá passando, tá? Eu venho aqui, ó, e já vou puxando e já vai alisando ao mesmo tempo. Tem que ter delicadeza. Vou lá, passo, tiro o excesso do chantilly no meu bol e limpo, tá? O trabalho é limpar sempre. E treinar, gente, tem que treinar bastante. Compra os produtinhos da Mago e treina que vocês vão arrasar aí, hein? Aqui ficou algumas imperfeiçõezinhas, eu não vou preocupar com ela porque nós vamos tapar com o bico, tá? Mas se você quiser um bolo mais liso, menos decorado, trabalhar, eu teria que preencher aqui novamente. Outra dica que eu dou, agora eu vou limpar o meu cakeboard, então eu também vou usar a minha espátula angular e vou usar meu Perfex úmido, tá? Eu gosto de revestir a minha espátula aqui, ó, e venho aqui com toda delicadeza e já limpo o meu cakeboard, ó. Que aí você consegue encostar o máximo possível no bolo sem machucá-lo. Isso aqui é muito importante, tá? Pronto. Agora, nós vamos trabalhar os bicos mais lindos nesse bolo. Agora, nós vamos trabalhar os bicos. Vou precisar dar uma hidratadinha no meu chantilly, tá? Então, vou pegar aquele chantilly que eu deixei lá reservado, vou hidratar ele um pouquinho, até ele chegar no ponto que eu preciso para trabalhar meus bicos, tá? Então agora ele já chegou na textura que eu quero, tá? E eu vou transferir ele para os nossos sacos de confeitar. Aqui eu vou precisar, gente, eu já selecionei os meus bicos e eu vou precisar usar os adaptadores, tá? Aqui eu tô com o adaptador grande da Mago e o adaptador pequeno. Por quê? Porque eu vou trabalhar vários bicos na mesma cor do chantilly. Então eu não preciso, com o adaptador, ficar trocando de saco. Eu só vou trocar de bico. E isso facilita muito a nossa vida. Então aqui, ó, peguei o meu saco da Mago. O adaptador, ele vem com duas partes. Ele parece, é um parafuso e uma porquinha. É uma parte que você coloca e engata. Então, ó, essa aqui vem dentro do saco de confeitar, vazio, tá? Então eu coloco ele por dentro. Cheguei aqui até onde eu quero, tá? Eu vou cortar ele para já encaixar o meu bico, tá? Ó, cortei do
tamanho do bico que eu quero. Aqui eu vou usar o bico 6B da Mago. Observe que os nossos bicos são de inox, são maravilhosos, não tem emenda, tá? Não enferrujam, então você tem material para trabalhar aqui pro resto da vida. E aí, ó, encaixei o meu bico aqui e venho com a porquinha por fora e enrosco aqui até ficar bem presa, tá? E aí, se eu precisar trocar de bico, eu só tiro isso aqui, tiro o bico e continuo com o meu saco, sem ter, né, que ficar com vários sacos para vários bicos. Então, vamos lá. Aqui, ó, vesti minha mãozinha novamente. Vou vir com o meu chantilly agora, ó. Lembra de amassar para tirar a bolinha de ar, porque aqui sim eu preciso ter mais cuidado por conta do trabalho contínuo que eu vou fazer. Então, vou fazer um trabalho de bico, eu preciso tirar bem o ar dele, tá? E vou lá. Aqui eu vou trabalhar um modelinho concha na base do meu bolo, tá? Ó, olha o movimento, gente. Esse é o movimento do meu bico. Outra dica é sempre estar limpando também o bico. Por quê? Porque o chantilly, ele pode ir secando nas ranhuras do bico e aí ele vai perdendo todo o formato do bico e isso também dificulta na hora de você trabalhar. Certo? Então aqui eu já fiz a primeira camada do meu bico. Agora eu vou precisar trocar, que eu não vou trabalhar esse mesmo bico. Eu vou trocar ele aqui, ó. Olha a facilidade de você ter o adaptador. Agora eu vou trabalhar o 5M. Vou usar o 5M da Mago. E vou fazer o movimento contrário ao que eu tinha feito, tá? Agora eu peguei um saco menor com o adaptador P, porque eu vou usar bicos de tamanhos menores. Então o processo é o mesmo. Colocou o parafusinho dentro aqui, ó. Com saco seco. Corta a beirinha. E aí eu vou colocar o meu bico. Aqui eu vou usar o 70, para fazer babado. Enrosquei ele. E agora eu vou colocar o chantilly no saco. Pronto. Vamos lá? Aqui, observa que ele tem esse formato de babado. Então, eu vou trabalhar ele com um movimento diferente, ó. Eu vou colocar essa parte aqui em cima para poder segurar no meu bolo. E vou, ó. Foi. Agora eu tô trocando, tô colocando o bico 20, tá? E eu vou trabalhar, gente, uns babadinhos aqui na minha lateral. Para fazer esses babados, para quem não tem muita experiência, eu vou usar um palitinho para marcar antes de eu fazer, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um aqui, ó. Certo? Aqui é só para te dar uma direção para você fazer os babadinhos com mais facilidade, tá? Então aqui, olha, o babadinho, a posição é... Aqui é um movimento de zigue-zague, tá, gente? Ó. Aqui eu vou fazer um movimento com pitanguinhas com o bico 22. Para dar acabamento nas junções.
certo? Também posso trabalhar esse bico para fazer conchinhas aqui, ó, para dar acabamentos mais bonitinhos. Agora eu vou dar o acabamento aqui em cima com o bico 5B da Mago. Observem a beleza desse bolo, gente. Agora eu vou dar um acabamento final aqui com o 17 da Mago. A ideia do bolo vintage é justamente essa, é você trabalhar bastante técnicas de bico e deixar o bolo muito, muito trabalhado e muito bonito. E apesar do exagero do trabalho de bico, ele fica um bolo clássico e muito bonito, que vai para qualquer ocasião, né? Agora eu vou só dar o acabamento e já terminamos. Aqui, pessoal, eu vou dar alguns detalhes com os nossos sprinkles. Os nossos sprinkles são confeitos coloridos de açúcar, comestíveis, que você encontra de várias cores. O acabamento deles são perfeitos e super combina com a delicadeza do nosso bolo, tá? Então eu estou usando uma pinçazinha aqui, agora eu vou colocar os nossos sprinkles no nosso bolo. Então aqui eu venho dando acabamento. Aqui eu estou alternando um azul e um verde. Certo? Aqui embaixo eu vou colocar uma estrelinha, que também é comestível, em cada pontinho desse, e isso vai dando o charme do bolo. E aí nós terminamos o nosso bolo lindo, no estilo vintage, decorado com várias técnicas de bico para vocês. Gente, olha que incrível ficou esse bolo. Ele ficou magnífico, uma técnica super bacana, que vocês vão trabalhar muito estilo de bolo, bolos super coloridos, bolo super atual, e ficou essa maravilha aqui. E eu acho que ele já merece vários likes aí, né, gente? Vamos lá? Quero ver seu like aqui no canal. Então, pessoal, assim ficou o nosso bolo vintage. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante, comentem bastante, dê muito like aqui no nosso canal. E até a próxima, pessoal. Todos esses produtos você encontra no site da Zanepan. A descrição está aqui embaixo. E é só se divertir, gente. Um abraço.